Bom, meu nome é Ana Lúcia Araújo, sou repórter fotográfica e professora de fotojornalismo, introdução à fotografia na Universidade de Estácio de Sá. O que acontece? Quando você tem um repórter fotográfico, um fotojornalista, que não apura, que não faz uma apuração, mesmo que seja superficial, daquela matéria que ele vai fazer, a chance dele não trazer uma boa foto, no sentido de ter informação jornalística, é muito grande. Porque quando ele faz uma pré-apuração, evidentemente quando dá tempo de fazer isso, né? Quando faz uma pré-apuração, ao chegar ao local, ele tem informações suficientes para compor essa fotografia dele com informação jornalística. Então, na verdade, a apuração, ela determina, inclusive, se ele vai conseguir aproveitar fotograficamente bem aquela pauta. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu já fiz uma vez uma pauta que foi sobre o contraventor Castor de Andrade. O contraventor Castor de Andrade, né, um grande bicheiro conhecido no Rio de Janeiro, principalmente na década de 70, 80, ele também era advogado. E tínhamos que ir ao escritório dele, no centro da cidade, fazer uma matéria. Obviamente que essa informação de que ele era advogado, onde era, quem eram seus possíveis clientes, facilitou um pouco, porque ao chegar lá, eu fiquei procurando na sala dele situações de fotografia, imagens, complementos que pudessem me ajudar a compor aquela foto e não simplesmente fazer uma foto dele. Ele sendo um contraventor, alguém que dominava o jogo do bicho no Rio, você chegar numa sala dele, onde ele atuava como advogado, vamos dizer assim, era uma sala clean, onde só tinha um crucifixo. Evidentemente que esse crucifixo era uma informação importante, porque de católico eu acho que ele não tinha nada, na verdade. Então, você tinha ali uma ironia naquela foto. Então, essas coisas são importantes. Se eu chegasse ali sem saber quem ele era, talvez não aproveitasse alguns detalhes que eu aproveitei. Sim, várias, né? Você chegar de repente, por exemplo, em um lugar onde o repórter que está acompanhando você não te deu todas as informações no sentido de, nós estamos saindo da redação, vamos fazer uma pauta X em tal lugar. Ele simplesmente fala, nós vamos fazer uma pauta em Bangu, mas não diz para você que a gente está indo na casa de um bicheiro, nesse caso do bicheiro, por exemplo, ou não diz a você, na verdade a gente está indo lá, mas você não vai conseguir fazer uma foto de perto. Ou seja, quando ele não me deu essa informação ao sair da redação, eu não peguei o equipamento adequado. Talvez eu tivesse que pegar uma lente um pouco maior, uma teleobjetiva maior. Então, quando a gente saía com repórteres que não entendiam a importância dessa dupla, né, dessa parceria entre as duplas, entre fotógrafo e repórter, né, isso acabava não dando muito certo. Em alguns momentos isso aconteceu no início da minha profissão, porque depois, eu um pouco mais experiente, eu comecei a cobrar isso mais. E aí, é claro, as coisas aconteceram de uma forma melhor. Sim, muitas, muitas. Inclusive, eu acho que a gente hoje faz um jornalismo que eu digo que é de gabinete, né? Um jornalismo onde você entra na internet, você quer entrevistar a pessoa pela internet, você ouve um lado e tem como verdade absoluta e diz aquilo, quando a gente sabe que não é isso. O jornalismo, eu vi no mínimo as duas partes, se tiverem 3 partes, 4 partes. E você vai publicar uma matéria ali com informações relevantes que o leitor, sim, é que vai interpretar e vai dar a opinião dele, não você. Você não pode dizer, fulano é mal, Dilma é não sei o que, Aécio é não sei o que. Quando você fala, não, você coloca os fatos e quem está recebendo a notícia é que vai dar a sua opinião e vai refletir sobre aquilo. Esse é o papel do jornalista.
Não, a gente não pode confundir a rapidez da internet com a falta de apuração. Na verdade, a internet é um veículo, é uma forma importantíssima de se fazer jornalismo, que mudou o jornalismo no mundo todo, particularmente no Brasil. Isso facilitou em muito a vida de todo mundo, como uma ferramenta que vai te auxiliar a acelerar o processo de transmissão da informação. E até mesmo na apuração, quando você, ao clicar no computador, numa base de pesquisa, você tem dados importantes que vão te ajudar a fazer uma entrevista, números importantes. Então você faz isso com facilidade. Agora, a forma como alguns jornalistas utilizam erradamente, não podemos culpar a internet. Na verdade, a internet é uma ferramenta fabulosa, revolucionária para o jornalismo, para o fotojornalismo, para tudo que lida com informação. Agora, a forma como se vem utilizando é que a gente pode fazer crítica a determinadas pessoas, a determinados jornalistas que não aproveitam e de uma forma imediatista quer pegar uma informação e veicular, sem uma devida apuração. Bom, características sempre a gente vai ver, né? Uma característica positiva. Vamos falar primeiro da que eu considero que não seja tão boa, que é exatamente hoje o estudante, de um modo geral, não perceber que o que ele tem na mão, que é um celular, pode servir para ele apurar em termos de imagem, texto, fotos, vídeos, de um modo geral, e ele utiliza não muito inteligente essa ferramenta. Eu acredito assim, que talvez ainda não tenha percebido o alcance disso. A gente percebe mais porque somos de uma geração onde não tínhamos essas ferramentas. Então isso dava o quê? Uma lentidão em relação à juventude de hoje fazendo jornalismo. E uma preguiça, aspas aí para preguiça, uma falta de iniciativa, uma acomodação. Eu estou em casa, estou com a minha internet, para que eu vou a tal lugar? Está calor, está chovendo. Não, o jornalismo se faz na rua, ouvindo pessoas, falando com essas pessoas, perguntando e ouvindo. E a partir dali formulando perguntas. Ou seja, muita coisa vai mudar nessa interlocução. A coisa positiva, que eu diria, é a agilidade com que vocês utilizam várias ferramentas. Isso, sem sombra de dúvida, ajuda muito essa nova geração, onde você consegue estar com o computador ligado, você está com a televisão ligada, você está com o rádio e você está antenado. Quer dizer, a minha crítica é você ter tudo isso e muitos não utilizarem essa ferramenta da melhor forma.